O Anderson praticamente falou tudo que eu ia dizer. Né? Não, mas a gente até combinou que fosse nessa ordem, porque a gente está muito preocupado e a gente percebe isso, né, nas pessoas que nos procuram, que a reforma ou a ideia de reforma talvez abale muito mais do que a própria reforma, né? A ideia de mexerem em algo que a gente tem como ideal, que a gente tem como concreto, que vai acontecer, e vão mexer nisso, a gente se apavora. E eu tenho percebido isso nitidamente nas pessoas que nos procuram. E essas pessoas estão desesperadas por uma aposentadoria. Elas querem se aposentar a qualquer custo agora. E isso está causando uma certa confusão de compreensão do direito que possuem. Porque é natural tu te assustares diante de uma reforma. Mas se tu já tens um direito implementado hoje, tu não precisa te preocupar com a reforma. No sentido de que a reforma vai acabar com o direito que eu já tenho. Não vai. Até ali o meu direito está constituído, ele está consolidado. O direito adquirido não pode ser maculado por lei ou mesmo por uma emenda à Constituição. Isso está no artigo 5º, inciso 36. Né? A lei não poderá prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido é coisa julgada. Mas as pessoas vêm com esse medo. Não, eu vou garantir minha aposentadoria. Só uma pequena interrupção. Pois não? Bacana que tu comentou e vai ao encontro do que o Anderson estava falando. Lógico, a tese do Anderson, me corrijam se eu estou errado, do requerimento, é toda uma facilitação, um acúmulo de atrasados e tudo mais. Claro. Porém, Isso. uma vez incorporado ao patrimônio jurídico o direito ao benefício, requerendo, exercendo o requerimento ou não, ele tem esse direito. Claro, independente se ele sacou ou não. Claro. Não, eu quero o atrasado, por isso eu já encaminhei. Não, e Claro. e todo o serviço que tu está prestando. Claro, né? porque... Só ir lá e liberar depois. Não, e porque a reforma pode tornar um direito que tu tem hoje muito distante de ti a ponto de tu optar pelo novo. Ele vai ficar muito distante no tempo a ponto de valer a pena optar. E aí talvez ter feito o requerimento e tendo deixado ele suspenso, stand-by, vale a pena. Porque daí se esse direito que hoje eu tenho, mas que o próximo direito que poderia ser melhor para mim, mas ele fica tão distante a ponto de não valer mais a pena, bom, daí eu saco aqueles valores e passo a receber aquela aposentadoria que é ruim, que eu já tenho direito hoje. Mas, fora as situações em que os tribunais também se atrapalham e às vezes a gente não reconhece o direito adquirido. Mas eu confesso a vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande em orientar alguém a se aposentar com 40 e poucos anos. Eu tenho, não sei se é porque eu estou chegando ali, né? Embora não tenha tempo. Como assim? Como assim? Quarentinha, cara. Então tu já chegou. Cheguei, tô chegando ali nos 40 e poucos. Então, as pessoas se preocupam muito em antecipar essa fase. Vou receber logo para não, com medo de que possa perder. Isso não vai acontecer. O direito, uma vez constituído, ele se incorpora ao teu patrimônio jurídico na medida em que tu cumpriste todos os requisitos de um regramento vigente na sua vigência. Pronto, acabou. Isso é direito adquirido, clássico. Né? Então, esse medo a gente tem que tirar do cliente, que eu estou quase chamando o cliente de paciente. Né? A gente tem pacientes hoje no escritório. Né? Não, mas é verdade. A gente teve clientes, agora a gente tem pacientes, que as pessoas vão lá para jogar sua angústia para nós. Né? E a gente fica... E a gente começa a absorver aquilo. Então, para o advogado, uma reforma como essa tem que ser encarada como uma oportunidade. Nós temos a habilidade e a capacidade e o conhecimento para transformar isso numa oportunidade de trabalho. Até aqui, eu tenho certeza que todos vocês vivenciam isso, nós trabalhamos praticamente com consultas não onerosas. Não onerosas. Aliás, o advogado, de uma maneira geral, né, parece que é uma ofensa tu cobrar por uma consulta. O cara vai no dentista, ele leva um dinheirinho no bolso. Vai no advogado, ele não leva. Não, porque não é só uma consulta. Né? E sem contar a família, né, que também nos ocupa um bom tempo. Né? Mas não precisa necessariamente tu trazer essa antipatia de cobrar uma consulta. O Anderson, eu sei que cobra consulta, é muito bem sucedido nisso. Mas é difícil fazer isso. É difícil fazer isso. Até porque muitas vezes a consulta gera um requerimento, gera um trabalho, gera alguma possibilidade de honorários, mesmo que no risco para nós. Mas a gente tem que se reinventar. Os novos tempos estão chegando. A gente está numa fase em que os nossos, ou os direitos previdenciários, os direitos trabalhistas, estão em constante
amesquinhamento. Nós temos um enfraquecimento dos direitos sociais. Está muito claro. O século XXI está se caracterizando pelo enfraquecimento. Tudo aquilo que no final dos anos 80, no final dos anos 90, nós obtivemos como conquistas, paulatinamente está sendo amesquinhado, está sendo diminuído, de forma até a gente pensar em retrocesso, porque isso certamente virá, né? Essa discussão sobre a constitucionalidade da reforma, ela virá. Obviamente que em vários termos nós teremos essa discussão. O problema é discutir onde isso. Se nós discutirmos isso hoje no Supremo, e é a corte responsável pela constitucionalidade, nós estamos fritos hoje. Né? Nós estamos fritos hoje. A reforma trabalhista é o mesmo problema. Eu até tenho conversado com o pessoal do escritório que lida com a área trabalhista e digo, olha, vamos discutir essa reforma trabalhista? Ok, mas vamos discutir no plano dos fatos, não entrem na questão da constitucionalidade. Discutam os fatos, as provas do processo, tentem fazer com que o juiz decida com base em provas e não com base em direito. Porque se vocês constitucionalizarem a questão, vai parar no Supremo. Ou, na pior das hipóteses, fazer a discussão constitucional no controle difuso e não no controle concentrado. Sim, mas no difuso vai para o Supremo. Sim, e aí, repercussão geral hoje é quase um controle concentrado. Sim, mas aí é o juiz de primeiro grau que vai dar a primeira decisão, né? Perfeito. E não o ministro do STF. Mas vai chegar lá. Porque a Procuradoria ela tem uma habilidade incrível. Incrível de fazer o processo chegar no Supremo. Nós, para fazer um processo chegar no Supremo, olha... Não, você sabe do que eu estou falando. Mas vai isso fazer subir um recurso do GEF para o Supremo. é estatística, né? Os grandes temas hoje do EPI, todos eles foram do juizado e pelo INSS. Pelo INSS. Vai fazer subir um recurso extraordinário. Não consegue. Grave isso, né? Fazer um recurso ir para TRU é um drama. É um drama fazer um recurso subir. Então a gente tem um problema muito sério. Mas eu prefiro evitar hoje isso aí. Eu prefiro evitar essa discussão de constitucionalidade. Embora no direito previdenciário isso vai acabar acontecendo com naturalidade. Porque tu vai acabar discutindo, por exemplo, a supressão do direito à aposentadoria especial. Porque é praticamente isso que está acontecendo. O núcleo essencial da aposentadoria especial está sendo maculado pela reforma. Porque a aposentadoria especial sempre foi baseada em potencialidade e risco. Potencialidade e dano. Né? Em potencial prejuízo. E agora eles vão exigir o efetivo prejuízo. Bom, isso aí é macular o próprio direito, porque, na verdade, tu está transformando uma aposentadoria especial numa aposentadoria por invalidez. Num benefício por incapacidade. A natureza dela é de benefício e outra, detalhe, programável. Né? Quem é que vai pagar essa aposentadoria, Márcio? Ah, pois é. A firma? Porque firma, com as regressivas, claro, atualmente, porque hoje a aposentadoria especial trabalha com presunção de prejuízo. Presunção absoluta de prejuízo. Desde que comprovada a exposição a agente nocivo, a presunção absoluta de prejuízo não tem regressiva contra a empresa. Agora, se tiver que provar o dano efetivo, é porque a empresa não adotou as medidas necessárias para contê-lo. Então a empresa vai sofrer a ação regressiva do INSS. Muito provavelmente, como já acontece hoje, e isso é um dos temas do pós, será bastante explorado pelo Fernando, pelo Triquez e pelo Álvaro, que é procurador federal, que vai nos trazer uma visão da autarquia sobre as ações regressivas que as empresas sofrem em função de acidentes de trabalho, óbitos, enfim, decorrentes de acidentes em que se presume a culpa do empregador. Então a gente está vivendo uma fase de absoluto retrocesso em matéria de direito previdenciário. Mas isso tem que ser para nós, advogados, pensando friamente, obviamente, uma oportunidade. Novos produtos têm que ser desenvolvidos. O Alexandre trouxe uma questão muito importante, como sempre, aliás, que é de costume do Alexandre, trouxe uma questão muito importante, que é essa interface do direito do trabalho com o direito previdenciário, que é algo absolutamente lacônico na nossa vida profissional. Nós não trabalhamos com isso. Nós ficamos segmentados. Eu faço o direito previdenciário ou eu faço o direito do trabalho. Há 10 anos que eu leciono direito previdenciário e muitas das aulas que a gente dá por aí são em pós-graduações mistas, que trabalham o direito do trabalho e o previdenciário. E eu sempre disse isso. O advogado trabalhista que não faz previdenciário está perdendo dinheiro e perdendo trabalho. Porque há uma consequência imediata da relação de emprego, como bem disse o Alexandre, é o reflexo no vínculo de emprego, o reflexo nas remunerações que servirão de base para uma aposentadoria. E o advogado trabalhista não faz isso. É um cliente que fica aí, vagando para que um previdenciarista chegue e pegue. E aí não houve diálogo entre os processos, não houve diálogo entre
entre aquilo que se fez em cada uma das áreas, e aí fica capenga, obviamente que fica capenga. Uma oportunidade talvez seja essa. Talvez não. E já tem sido. Alguns escritórios se deram conta. Grandes escritórios trabalhistas se deram conta e estão abrindo as suas áreas previdenciárias. Agora, o contrário não acontece. O contrário não acontece. Imagina o sujeito trabalhar só acidente de trabalho para a Previdência e perder a oportunidade de fazer as indenizatórias contra o empregador, que são ações muito mais vantajosas economicamente do que a ação previdenciária contra o INSS. Então, novos produtos, a gente precisa se reinventar. E, gente, me desculpem a expressão produto, eu falo isso, mas não, é difícil não falar disso. É difícil, de certa forma, a gente não mercantilizar um pouco o nosso trabalho na medida em que a gente está num mundo que é extremamente massificado e dinâmico. Então, tem a questão do produto aqui. E um dos produtos que eu penso que podem começar a ser trabalhados com mais força é aquilo que eu comecei a chamar de um nome bem simples. Análise previdenciária. Aquilo que a gente faz de graça hoje. Mas a gente tem que dar um nome para aquilo. Precisa de falar consulta? Não, cobrar consulta é um absurdo. Não. Eu farei uma análise previdenciária. É um nome. Agora vai. É mercadológico. Não, vocês estão rindo? Parece que eu estou dando discurso de pastor aqui, mas é verdade. Porque aí tu tem que trabalhar esse marketing. E aí a gente vai ter o Edu, né? Como é que é a expressão? O Eduardo. Desculpa. Análise previdenciária. Análise previdenciária. Não entra no planejamento. Planejamento é uma outra coisa. Não, peraí, tem outro preço. Análise previdenciária tem um preço. É só não, contagem. Aquilo que o cliente te pede hoje, ele chega no escritório. Doutor, como é que está a minha situação previdenciária? Aí tu vai lá, pega um quinis do cara, analisa o quinis, faz o cálculo no sistema, joga no Jusprev e chega no final, não tem direito. E entrega para ele. E ele, muito obrigado, doutor. E o cara nem uma figada Daqui a 6 anos, quando eu tiver direito, eu volto aqui. Ah, volta, claro que volta. Daqui a 6 anos ele vai no balcão e pede benefício. Então o que acontece? Esse cliente ele vai se perder. Não, mas eu tenho um banco de dados no escritório. Tu passou batido. Tu falou de uma aula que nós vamos ter na pós aí. Comenta com o pessoal sobre isso. Sobre o marketing jurídico. Sim, o marketing jurídico, que é o Eduardo Coetes, que tem se notabilizado aí no Brasil com o marketing jurídico, né, de escritórios. Ele vai trabalhar exatamente essa questão. Desenvolvimento de produtos também. Como é que eu divulgo isso? Porque é importante, a gente tem que chamar atenção para isso. Gente, esses dias eu fiz um vídeo pro escritório. Como o Fernando não ficou com ciúmes? Não sei, ele não deve ter assistido, porque ele só assiste a ele mesmo. Mas... eu nunca vi alguém gostar tanto de se ouvir, mas enfim. Meu amigo. Ele disse que é contra-atacar hoje. Aí entra aquela questão, né? Aí entra aquela questão de saber tu ter uma assessoria adequada para isso, tu tem que saber indexar um vídeo. A gente gravou uns 5, 6 vídeos do escritório. Um vídeo sobre a medida provisória 767 e em questão de um mês teve 7 mil visualizações. O outro vídeo que eu fiz sobre a remida a vida toda teve 600. O que é isso? Não é a procura, não é eu alcançar o cliente. É como ele pesquisa na internet e ele chega no meu vídeo. Então eu tenho que dar o nome do vídeo correto. A gente mudou o da remida a vida toda, tinha um outro nome e botou vida toda. Bombou que eu digo assim, triplicou em questão de 2, 3 semanas. Então assim, se eu não entender que isso é produto, eu tô no mercado, eu tô errado. É produto sim. Eu não sinto vergonha de dizer isso. Eu não sinto mais vergonha de dizer que eu vendo um produto, que a gente é um produto a ser consumido, sim, juridicamente. Vou deixar bem claro aqui, né? Até porque, né? E um desses produtos, como eu disse, é esta análise previdenciária. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Não é planejamento, porque planejamento é mais complexo. Planejamento envolve cálculos projetados para o futuro, comparação com o mercado privado, comparação com a poupança, comparação com o CDB, comparação com previdência privada, e aí se torna mais complexo. Tu pode ter parceiros nisso. Parceiros que oferecem esses produtos gratuitamente, inclusive. O que os caras querem, por exemplo, de uma instituição financeira é ter um banco de dados. Aí tu chega para esse cara e dá uma lista de 100 clientes. E diz, cara, faz uma análise para mim, vê quanto é que daria esse cara contribuindo X na previdência tal, privada. Ele vai fazer de graça para ti. Aí tu chega para esse teu cliente e diz, olha, se tu fizer isso aqui, tu vai ganhar tanto. Se tu investir na previdência regime geral, tu vai ganhar tanto. Tu faz um comparativo entre o que tu investe no regime geral e
e o que tu vai investir no regime privado. Márcio, e geralmente... Ou no CDB. Geralmente a Previdência dava mais. O regime geral dava mais. Mas às vezes, não é bem assim. Porque se o cara é um autônomo, ele vai ter que pagar 20% sobre o teto, ele vai ter que pagar 1.100 por mês, e talvez vai ter um fator previdenciário ruim ainda, e aí talvez valha a pena ele investir e fazer uma aplicação diferenciada. Isso é planejamento. Isso é um produto bem mais complexo. Eu estou falando de análise, que é mais simples. Como é que é isso? E isso ganha força esse ano, gente. 2017 é o ano da análise. Por quê? Porque está todo mundo apavorado com a reforma. Então o que eu faço? O que eu tenho feito? O que eu faço? Análise previdenciária. Dá lá o nome do cliente, faço uma introdução para explicar o que é isso. E aí que tá. Como tu entrega um troço impresso, bonito, negócio bacana, dá valor, agrega valor, como diria o rei do camarote. Agrega valor, porque tu vai fazer um negócio bem feito, não vai ficar só ali, no tete a tete. Não, agora tu faz assim, não, agora tu só vai te aposentar daqui a 3, 4 anos. Não, mas como é que tu vai te aposentar daqui a 3, 4 anos? Aí tu começa a dizer para ele. E aí tu valoriza o teu trabalho. Pô, fui lá no INSS, peguei a fila e tá ruim o negócio lá. Tá ruim, o cara, para analisar uma procuração hoje, 15 minutos para analisar uma procuração para ver se podia pegar um quinis. Aí tu tem meia hora para fazer. Falando nisso, o rei do INSS tá aqui, o Ranini, tu faz check-in todo santo dia. Check-in, tá todo dia lá, check-in. Mas é muito bem sucedido. Ele e o Bruno. O Bruno então olha lá o que eu faço aqui, olha o que a gente faz. Conceito. Eu boto ali, estudo da situação do segurado perante o regime geral de previdência, considerando seu histórico pretérito e projetando seu futuro. Isso é bonito. Não, e ele precisa disso, aí ele não sabe, mas ele precisa disso. E ele quer isso, Aí depois eu vou no objetivo, eu traço qual é o objetivo do trabalho. Trazer o cliente uma abordagem personalizada, sempre personalizada, em que seja possível um esclarecimento acerca do momento em que seu direito à aposentadoria se torna viável. Se não é agora, quando vai ser? Só que o quando vai ser agora esbarra na reforma. Então tu tem que conhecer a reforma. Tem que conseguir trabalhar em cima dos conceitos novos. Porque tu tem um direito até aqui e talvez ele não seja suficiente. Bom, mas então tu vai ter o direito daqui a 3, 4 anos. Num cenário de reforma que está assim assado, hoje, pela proposta, e tu deixa claro isso no trabalho, pela regra proposta hoje, que está tramitando hoje, o teu direito vai ser assim, assado. A gente tem que se aprofundar na reforma. Então, é claro, focando no projeto de emenda, certo? E claro que depois a gente vem explicando o método, né? Um panorama dos benefícios. Aí o que a gente faz? Eu uso 3 capítulos. A gente usa 3 capítulos para identificar os benefícios programáveis. O que é aposentadoria por tempo? É um trabalho que a metade dele, ou 70% dele, fica pronto para sempre. Vocês entendem isso? Porque o que é um benefício programável? Eu tenho 3. Aposentadoria por tempo e idade especial. Eu dou o conceito de cada um deles, os requisitos de cada um deles, de acordo com a regra de hoje. Tá pronto isso aqui. Eu não preciso fazer uma adequação dele ali. Eu vou entrar no caso dele depois. Aí eu vou para o caso concreto. E aí eu pulo do caso concreto, cenário de reforma e conclusões. No cenário de reforma, eu vou mostrar para vocês. Ó, o item 2, que seria depois da introdução, que é aquela explicação sobre o trabalho, sobre o método, o que eu pretendo, onde é que eu quero chegar. Eu começo a falar das aposentadorias programáveis, dou o conceito, requisitos de cada uma delas e características. Ou seja, o que elas geram de renda? Qual é o potencial desta aposentadoria? Por incrível que pareça, as pessoas não têm a menor ideia disso. Elas sabem, muitas vezes, que tem fator previdenciário, mas elas não sabem o que isso representa. Tanto que se aposentam com fator previdenciário 0,5 e depois vão chegar no escritório 3 anos depois. Eu vim aqui para revisar o meu benefício. Não é assim, né? Eu vim aqui para revisar o meu benefício. Não é para ver se tem direito. Eu vim para revisar. Dá um jeito aí, porque tem como revisar. E não tem como revisar. Pelo menos não com sucesso. A gente vai tentar, às vezes tem alguma coisa ali, alguma questão de tempo de contribuição, algum equívoco nos salários, atividades concomitantes. Mas fora isso, se é só fator previdenciário o problema, morreu. Morreu. Então, a cada uma das aposentadorias a gente traz um texto de 2, 3 parágrafos, aí vai de cada um de vocês, como é que vocês querem trabalhar isso, mas acho importante porque isso traz para o cliente uma informação, e uma informação permanente, porque tem um brocardo latino que fala verba volant scripta manent, né? A palavra voa e a escrita permanece, então tu deixa escrito. Tu deixa escrito, e ele leva para casa. Ele gosta de levar para casa. Ele sai do escritório com um produto na mão dele. E é verdade isso. Faz diferença. Faz diferença.
aposentadoria por idade, também conceito, requisitos, características. Depois eu vou lá para o tempo de contribuição e média de salários de contribuição dele hoje. Por que eu estou falando em média de salários de contribuição? Eu não estou falando necessariamente em renda. Porque eu quero mostrar para ele qual é o potencial de renda que ele pode ter. Aonde ele pode chegar. Aonde ele pode chegar. O que ele tem hoje como histórico previdenciário. E não necessariamente a renda, porque isso eu vou dizer depois. Olha, se tu quiser te aposentar hoje com 35 anos de contribuição e 53 anos de idade, tu vai perder 38%. Tu vai perder 38%. Mas a tua média é 5 mil. É 5 mil. Mas tu vai pegar 3.100. Porque tu vai pegar 0,62. 62% de 5 mil é 1.100. Ele está quase no teto. Mas ele vai pegar 3.100. Bom, é uma opção dele. É uma faculdade que ele tem. Mas tu orienta. Aí tu vai trabalhar conceitos de novo, porque daí no caso concreto tu vai ver se ele tem tempo de contribuição para converter, se ele tem qual é a média de salários de contribuição dele pela regra de hoje, descartando os 20% menores. Tu vai simular um salário de benefício, mas sem falar em fator previdenciário por enquanto. Depois tu vai aprofundar no caso dele específico. Claro que aqui tu já está entrando na situação dele, mas ó, se tu te aposentar assim, assim, assado, vai acontecer isso contigo. E aí tu vai verificar se ele tem direito à fórmula 95-85, tu vai ver qual é a previsão da renda com tempo especial, sem tempo especial, porque a gente tem que antever certos problemas. Pode ser que ele tenha tempo especial, mas pode ser que ele não consiga fazer reconhecer. Dependendo do tipo de atividade, a gente sabe o quão difícil é obter o reconhecimento. Até porque, Marcos, daqui a pouco tu faz a conversão e tu verifica que sem converter, daqui 5 meses ele se enquadra. Será que não vale a pena tu esperar esses 5 meses, porque tu faz o encaminhamento do teu benefício, vai ser deferido, e aí tu vai discutir só a diferença na justiça, porque tu pode tomar pau, né? Tranquilo. E hoje, com a agenda do INSS... 6 meses. 6 meses. Faz o agendamento. É. Reafirmação de DER daqui a 5 meses, porque tu tá pedindo tempo especial. Então, se o que falta para ele é 5 meses para pegar uma renda melhor, vamos trabalhar em cima desse conceito, que é muito bem trabalhado pelo Anderson e pelo Alexandre. Olha lá. Isso aqui é uma tabelinha. A gente colocou aqui empresas em que o sujeito trabalhou. Aí tem lá o potencial dele hoje, 32 anos, 7 meses e 16 dias. Esse é o tempo que ele tem hoje. Mas se alguns períodos que estão aqui com asterisco forem convertidos, ele chega a 42 anos e 6 meses. Bom, se ele tiver ali 53 anos de idade, 95 pontos. O problema é fazer reconhecer aquele período todo. Especial. Dependendo da atividade, isso se torna extremamente difícil. Então aqui a gente apresenta uma tabela. O cliente gosta de tabela. A gente tem que rebuscar o nosso trabalho, a gente tem que trazer atrativos para o nosso trabalho. Ele gosta disso. Ele quer os detalhes, ele quer o asterisco. Desde que não venha lá, né, imagem meramente ilustrativa, né? Mas ele gosta, ele quer saber disso, ele quer isso. Aí eu entro na proposta de emenda. Aí eu explico a proposta geral. O que a proposta está trazendo? Bom, ela vai trazer uma idade mínima, ela vai diminuir o tempo de contribuição para 25 anos, mas isso vai alterar o critério de cálculo do valor. Passa a ser de 70%, aquilo que o Anderson explicou, toda a reforma que o Anderson explicou aqui. Ah, a aposentadoria especial vai sofrer isso, porque agora é dano efetivo. A conversão só vai ser feita até aqui. A gente explica o contexto da reforma e o que ela vai trazer como consequência para ele. Depois a gente faz o seguinte, dentro desse capítulo, como é que fica a aplicação da reforma no teu caso? Gera vantagem? Vale a pena esperar? Tudo aquilo que o Anderson falou agora há pouco. Vale a pena esperar? Qual a renda mensal projetada com a reforma? Ah, mas eu ainda não alcancei o direito adquirido. Eu não tenho o direito adquirido hoje. Eu tenho 32 anos de contribuição. Mas eu tenho 53 anos de idade, 55 anos de idade. Eu não vou poder me aposentar no dia da reforma. Por quê? Porque eu vou ter que ter os 35 pela regra de transição. Eu só posso me aposentar com 25 anos de contribuição se eu tiver 65 de idade pela reforma. Então eu vou ter que cumprir aquele pedágiozinho. Porque faltam 2 anos e meio para me aposentar, vamos pensar. 2 anos e meio são 30 meses.
eu tenho que pagar 30%, eu tenho que pagar 9 meses de pedágio. Então eu tenho que cumprir os 35 mais 9 meses, mas eu já tenho a idade boa. Gente, vale muito a pena para ele. Por quê? Porque ele vai melhorar a renda. Apesar da média poder diminuir um pouco por conta do não descarte dos 20% menores, a renda dele, em termos de percentual, que era de 0,62, com 35 anos de contribuição, vai para 87,5. Melhora muito. A não ser que a média diminua muito, o que não é crível. O que não é crível acontecer. O que não é crível que diminua tanto a ponto de 62% valer mais do que 87%. Então vocês vão ver as possibilidades que ele tem. Trabalhar. E essas perguntas vocês vão responder. Vocês vão responder. Gera vantagem? Sim. Não. Tá, mas para gerar vantagem, quanto tempo eu vou ter que esperar? 3 anos, 4 anos, 5 anos? Claro que a gente pode aprofundar isso e entregar algo ainda melhor. Olha, tu tem direito adquirido hoje. Pela reforma, tu tá há 7 anos da aposentadoria. Aquilo que o Anderson falou. Mas pela aposentadoria daqui a 7 anos, tu vai ter R$500 a mais na renda mensal pro resto da vida. Só que durante 7 anos, tu recebe 3 mil. Bom, 7 anos, a gente está falando aí de 84, não, 87. Não, 91, 7 anos, 84 mais 7. Não, mas 84 é 7 anos, mais 7 meses, 91. A gente está falando de 91 meses, R$500. De R$3.500. Então a gente está falando de R$300 mil. 320 mil reais. Quanto tempo esses 500 pila por mês que ele vai ter a mais vão tirar esses 320 mil? Vai morrer e não vai... Não vale a pena. E vocês entendem? Esse cálculo tem que ser feito. Quer dizer, eu vou deixar de receber uma aposentadoria por 7 anos por R$500 de diferença na renda? Galera, o trabalho previdenciário hoje está cada vez mais... No consultivo. No consultivo. É o consultivo. Não, isso aqui é direito previdenciário. Isso, não é é exatamente Ctrl+C, isso. É exatamente isso que eu ia dizer. Acabou o Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal. Gente, há muito tempo. Vou falar uma coisa para vocês que pode parecer duro. Nem as ações de auxílio-doença são Ctrl+C, Ctrl+V. Pode parecer duro o que eu vou dizer, tá? Pode parecer duro o que eu vou dizer. Mas o que mais tem é advogado fazendo processo previdenciário. O que mais tem hoje, tem mais que advogado trabalhista, tem mais que advogado criminalista, tem mais que civilista. O que mais tem... Todo mundo que se forma faz previdenciário. Processo auxílio-doença, todo mundo faz. Agora, isso aqui não. Essa relação sistemática de todo o regime previdenciário, porque é isso que tu tem que saber para fazer isso aqui. Por isso que é tão importante a especialização. Por isso que é tão importante eu angariar conhecimentos antes de especificar cada um deles, os periféricos de previdenciário. Eu tenho que conhecer os conceitos gerais de previdenciário. Para entender como é que o sistema funciona. E para entender principalmente o quanto é importante a matemática aqui. E ela é. Ela é uma aliada. Na verdade, ela não é uma aliada. Ela é uma inimiga, porque se eu não tenho ela do meu lado, acabou. E às vezes, Márcia, é ela que responde. É ela que responde. É uma ciência atuarial. É uma ciência matemática. O fator previdenciário está aí para nos ilustrar, né? Que é uma questão matemática. Puramente matemática. E aqui abre a possibilidade da gente trabalhar um produto realmente. E as pessoas querem isso. Não precisa ser um produto caríssimo, porque vocês vão desenvolvê-lo a primeira vez e depois ele vai se adequando aos casos concretos. Claro que dá trabalho. É claro que dá trabalho desenvolvê-lo. Mas é importante. Porque a partir do momento que tu está desenvolvido na parte geral, tem a parte geral e a parte especial dessa análise previdenciária. A parte geral desenvolvida significa que vocês já compreenderam o sistema. Bom, eu compreendi o sistema. Se eu compreendi, eu sei explicar o sistema. Se eu sei explicar o sistema, agora eu vou para o caso particular. E aí o caso concreto vai me trazer as informações, aí eu tenho que usar os sistemas de cálculo para calcular benefício, para calcular renda, para simular, para projetar. E eu não estou falando de planejamento. Planejamento é um outro produto, um outro segmento. Aí sim, bem mais complexo, mais caro, porque envolve produtos periféricos também, né? Ei, Márcio. Diga. Mas veja que é o que a gente está discutindo com o pessoal, e a ideia era essa de fazer uma aula de desafios, né? Eu só sei cobrar se eu dominar o sistema. Lógico.
Porque essa convicção que tu vai ter que passar pro cliente, Exatamente. ele tem que comprar essa tua ideia. Tem. Até Não porque é? o E futuro... por isso tem que ficar bem explicado. O enfim, futuro, né? Claro. Mas Claro. tu não pode dar um furo Ah, tá louco? Não, numa explicação dessa. Não. Mas é que muita gente também pensa assim, né? Muitos operadores deixam de cobrar muitas vezes por falta de convicção naquilo que está Eu ia passando. dizer isso, exatamente. Esse me parece ser um fenômeno na área previdenciária. Na área previdenciária. Pela dificuldade e pelo contexto de vida do segurado, muitas vezes o deixar de cobrar é para não assumir uma responsabilidade maior com uma coisa que não é fácil. Né? E aí reforça a importância da especialização. Sim, da capacitação, é né? exatamente isso que eu estou De ter falando. a certeza de que está ofertando um produto realmente necessário. né? Perfeito. E o bacana, né, Márcio? Hoje se ganha X, e se o cara não se aposentar, tu tá no banco de dados lá do escritório que tu sabe o dia e o ano exato que esse cara vai se aposentar. Sim, tu consegue fazer. Se tu jogar isso, tu alimentar o teu sistema, né? Claro, aí faltando 30 dias pro Sistema cara se de aposentar gestão em dezembro de de escritório 19, é importante nisso. Tu vai ligar pro cara e dizer, ó, Magrão, tu fechou teus 35 agora, passa aqui. É. Um mês antes fala com ele, né? Claro. Senão alguém já pegou no meio da rua. Porque a batalha ali fora é... Tá pesado. É de foice, né? É de foice. Então, essas são questões importantes e é exatamente o ponto. Cresce a demanda e carece a oferta do consultivo previdenciário. A demanda é crescente, mas a oferta de trabalho é muito precária, é muito carente. Pouquíssima gente enxerga nisso uma oportunidade de trabalho. E outra, não dependo de juiz, não dependo da agenda do INSS, não dependo de resultados. É um trabalho intelectual. Um trabalho que eu desenvolvo e eu boto o valor que eu entendo correto, desde que alguém pague, obviamente, né? Também não adianta, custa 5 mil, não vai vender. Não vai vender. Já digo para vocês, ele é um produto um pouco mais popular, né? Ele é um produto um pouco mais popular. Mas existe espaço para consultivo. Querem ver uma questão de consultivo que atormenta a vida, né, do advogado previdenciário? Mas tu parcela, Márcio? Aceita barricompras, doutor? Barricompras. Parcela isso aí? Fazemos qualquer negócio. Vamos parcelar isso aí. Fazemos qualquer negócio. Mas, Márcio, olha que Deixa a chave do carro ali. questão interessante. Não importa o valor. Não. O que menos importa nisso tudo é o valor do produto. O mais importante é a continuidade da cobrança do produto. Exatamente. Claro. Valorizar o trabalho que se faz. Lógico. Porque isso que a gente está fazendo aqui, de certa forma, é feito. É feito. A gente faz isso no escritório. É ou não é? Quem trabalha com previdenciário sabe, o cliente te enche de perguntas, e são essas perguntas que ele te faz. Só que tu antecipa. Tu faz as perguntas e tu já dá as respostas e diz, cara, leva pra casa, reflete, fala com a patroa e vê se ela te autoriza. Que é isso, no final das contas é ela que vai dizer se tu vai te aposentar ou não. Então, mas é por aí, cara. Só mais um detalhe, cada um tá pensando num caso que passou por perto, né? E depois que o cliente sai de lá ainda, que tu não cobrou, ainda te manda e-mail ainda. Sim. Surgiu uma dúvida. Depois surgiu mais uma dúvida. Casa. Então, são coisas que surgem. A gente tem que trabalhar em cima disso. E aí, claro, aqui a gente faz uma tabela resumo, né, do trabalho. Como é que a concessão, pela regra vigente hoje, quanto seria necessidade de cumprir os 35, que tu não tem ou que já tem, quanto te daria de renda esses 35 anos com aquele fator previdenciário. Bom, mas tudo bem, essa é uma hipótese. A segunda hipótese, aguardar, esperar a reforma. Concessão de aposentadoria com regra vigente em junho de 2017 com aproveitamento de tempo especial. Eu estou projetando conseguir tempo especial, mas eu não garanto. Coloco ali, olha, a renda seria tanto, porque daí tu chegaria na fórmula 85,95. Então, em vez de tu pegar 0,62, que te daria 395, tu vai pegar 100%, que é 544. E ali tá dando 1.400 de diferença, cara. Tá. Não adianta, é incrível. Dá diferença em todos, pessoal. Pela reforma, bem melhor. Só que ali eu acho que eu não fiz a adequação da média só sem o descarte dos 20. Tá. Tô projetando mantendo a média. Tá bom. E para manter a média ele vai ter que fazer um esforço bem grande. Diminuiria um pouquinho. E no final a conclusão, que daí a gente aponta sugestões. Sugestões. Não são orientações. Não, isso tem que ser dito. Olha, porque, como disse o Anderson, livre-arbítrio.
Garante o livre-arbítrio do sujeito. Senão Porque depois se ele tu vai tá te cobrar, orientando, ele vai te cobrar isso lá na frente. Daqui a 3 anos, se ele se arrepender da aposentadoria que pegou, a culpa é tua. Se tu orientar alguém a se aposentar com 40 anos e aposentar essa pessoa, ela vai ficar feliz da vida durante uma semana. Porque a partir do momento que ela recebe aquele valor, ela percebe. Putz, daqui pra frente nunca mais eu melhoro isso aqui. E aí começa a dar aquela raiva. Se essa pessoa sofre um acidente, por exemplo, fica inválida pro resto da vida, a aposentadoria é aquela que ela pegou. Com fator previdenciário 0,4 e aquilo ali. Se ela morrer, e eu digo isso pros clientes, né? Tu tem que pensar que tu pode morrer, não é imortal. Se tu tem filho menor, cuida com isso. Porque se tu te aposentar mal, a pensão vai ser ruim. Se tu não te aposentar, a pensão vai ser pela tua média. E a tua média é bem melhor do que o teu salário de benefício com fator previdenciário. Então a gente aponta algumas sugestões, solicitar ou não o benefício, seguir contribuindo até final de junho de 2020 ou 2022, enfim. A gente aponta soluções. Isto é, de certa forma, o que eu queria dizer para vocês. A gente precisa se reinventar. A gente precisa aproveitar as oportunidades. Não é à toa que os chineses chamam crise de oportunidade, é a mesma palavra para eles. E eu acho que eles crescem mais do que nós. E nós temos que enxergar nisso uma oportunidade. Realmente é. Produtos novos. O consultivo tem que ser fortalecido. A valorização daquele conhecimento que a gente produz e que a gente alcança. Porque a gente não valoriza isso. A gente só pensa no processo. Quanto vai acumular de atrasados no processo? E não raras vezes chega um cliente no final do processo e diz, não quero esse benefício porque ele ficou ruim. E aqueles 4 anos que se acumulam, tu não vai levar. E o que tu vai dizer para ele? Tu vai obrigar ele a pegar? Complicado. É complicado. Então, a orientação prévia, essa parte consultiva, me parece que é o grande mercado que se desenha para nós. Pelo menos nos próximos 3, 4, 5 anos, se a reforma for implementada, porque vai surgir muito questionamento em torno disso. Vai surgir muito questionamento em torno disso. Tá bom, gente? Então eu encerro por aqui. Vamos lá, gurizada. Levantem aí. Tá bom, chefe. Preguiçosos. Encerro por aqui. Vai acabar mesmo? Não, a gente tem o livro depois. Eu queria encerrar de minha parte renovando o convite, né, que o pós-graduação, a nossa especialização, que com muito carinho, muita dedicação e muito trabalho a gente está preparando, e agora a gente finalizou o projeto pedagógico e conseguiu montar uma nominata. Olha, eu acho que é única. Reunir todos os nomes que a gente conseguiu reunir, nunca vi uma pós-graduação assim. Nomes do Brasil inteiro, com representatividade no Brasil inteiro, pessoas conhecidas e reconhecidas no Brasil inteiro, e que a partir de 11 de agosto, dia do advogado, uma data simbólica, uma data simbólica hoje também, né, porque hoje é 14 de julho, 14 de julho é a queda da Bastilha, então a gente está aqui também nessa data simbólica fazendo o nosso último evento pré-pós, e a gente gostaria muito de contar com os amigos que estão aqui no presencial e com o pessoal do EAD, porque vai ser um trabalho muito bonito. A gente vai fazer uma espécie de imersão nos benefícios, que é algo que parece exclusivo hoje no Brasil, porque as pós elas concentram todo o previdenciário, aí pega regime próprio, regime de previdência privada, a gente não, vamos pegar só aqui, e sem falar em custeio, foco no benefício. Claro que isso traz o advogado mais para nós, mas é a nossa experiência, aquilo que a gente quer fazer, é ensinar, ajudar o advogado, ter também o feedback de vocês, aprender muito com os advogados, porque cada um de vocês vem de uma região diferente, muitas vezes, e cada um de vocês enfrenta uma realidade diferente. Tanto de cliente, quanto de INSS e quanto de judiciário. Então a gente quer isso também, e a gente está muito feliz com a presença de todos, e muito feliz que o nosso sonho, né, meu pelo menos, com certeza, nosso sonho está se concretizando, que é a realização de uma pós-graduação e uma senhora especialização. Né? Fala aí. Que empolgação. Eu gostei de ver assim. Não, que eu fiquei pensando um pouco na nossa trajetória, né? Porque realmente. Hoje vamos chorar, todo mundo. Eu já chorei no início. Eu acho que realmente. A gente pensou muito em fazer esse programa, tá bem equilibrado, digamos assim, não é? Essa atividade. E eu acredito que assim, eu acho que a nossa ideia é justamente juntar o que cada um tem de melhor, não é? Essa parceria veio para ficar com a Verbo, né? A ideia nossa é concentrar nossas atividades aqui. A gente não saiu do zero, a gente está aí há 10 anos pelo menos na rua, e para conseguir montar uma pós do jeito que a gente queria, né? E se tornar protagonistas nisso, né? Porque daqui a pouco a gente é professor de tudo que é coisa,
mas a gente acaba não colocando muitas das nossas ideias no papel. E me parece que o curso, como ele ficou, ele nos orgulha, né? E a gente fez essa terceira atividade nesse primeiro semestre para preparar, na verdade, essa pós-graduação, né? Então, tá do jeito que a gente quer, não é? Me parece que também a questão da parceria ajuda nos custos, aí não ficaram tão elevados o valor da pós-graduação, da forma como foi colocado, do parcelamento como Tá foi bem colocado, competitivo, tá bem competitivo. né? E pelo nível dos professores, essa é a questão. O nível dos professores, ele justifica o investimento ou justifica daqui a pouco esse esforço, né? Numa pós que vai ter 6 aulas para trabalhar um benefício. Tu vai ter aposentadoria em 6 aulas, 5, 6 turnos, auxílio-doença em 5, 6 turnos. E com o servidor do INSS, exato, o procurador com federal. todos os lados da operação. E o benefício por incapacidade com o médico, né? E vai ter no EAD, para quem não puder comprar no presencial, o pessoal também no interior que não pediu, a gente vai ter a atividade no EAD. Fala aí. Quer falar alguma coisa? Alexandre. Não, vocês já falaram tudo. Deixa o Anderson pro final, porque ele chora daí. Não, eu não tenho nada. Fala. Bom, pessoal, agradecer a presença de todos mais uma vez. E a gente está aí 1 ano e meio nessa jornada do G4, aos poucos, né? Interagindo entre nós mesmos, com vocês. Muitos estão participando desde o princípio, né? E realmente nós acalentávamos esse sonho de fazer isso uma especialização e acalentamos um outro sonho também, que é fornecer cada vez mais produtos pela internet, né? Vídeos, compartilhamento de informações gratuitas pela internet. A nossa vontade é cada vez mais que o G4 possa ser, sim, uma referência de vocês no que se refere à atualização previdenciária, né? Isso, esse é um dos nossos objetivos. Para além da sala de aula, também é ser uma referência na atualização previdenciária. É algo que a gente ainda está engatinhando, mas a gente tem muita vontade de trabalhar com muita força nas mídias sociais, nos aparelhos celulares de vocês, né, e com uma fonte de informação e tudo mais. Além disso, a gente tem muita vontade também de desenvolver o lado científico, aqueles que têm vontade de seguir carreira acadêmica. A gente tem o respaldo aqui da editora Verbo Jurídico, que vai nos permitir, com certeza, no decorrer do livro, lançar mais do que uma obra coletiva, com artigos, com colaboração de quem quiser, de fato, participar e entrar aí no meio da produção científica. Um outro aspecto que eu acho que é importante também relevar, se os colegas observarem na programação do curso, existem disciplinas que realmente são inéditas, porque nós tivemos a preocupação com a formação do advogado também, né? Então, por exemplo, vai ter um fim de semana dedicado à ética, né? Porque o que vai se fazer esse final de semana? Vai se trabalhar como é que se monta o layout do escritório sem ofender o estatuto, como é que eu posso fazer o marketing digital na internet sem ofender o estatuto da advocacia? Eu posso divulgar a decisão judicial que eu ganhei na internet ou não posso divulgar a decisão que eu ganhei? Então vai trazer todas essas questões relacionadas à ética que são fundamentais hoje, né? Eu posso fazer um patrocinado do escritório, não posso, né? Então vai ter um fim de semana de ética. Depois nós vamos ter um fim de semana de marketing jurídico, né? Que vai estar junto com a ideia da ética também, com o Eduardo, que é um especialista no assunto. Trabalha... no mesmo final de semana. Mesmo, né? Trabalha com coaching, né? Então vai trazer a ideia do coaching para a advocacia também. Direito internacional. O direito previdenciário, né? Direito internacional também, os acordos internacionais da Previdência. Ações constitucionais, que é uma dúvida os advogados conhecerem, não que vão operacionalizar essas ações, mas muitas vezes para pesquisa jurisprudencial isso é fundamental. Como é que funciona a ADIM, como é que funcionam as ações constitucionais, os mandados de segurança coletivos, de que forma eu posso utilizar isso como precedente. Então nós vamos ter também um trabalho de ações constitucionais que na área previdenciária hoje é fundamental. Às vezes um atendimento do INSS específico numa urgência está estruturado em cima de uma liminar no mandado de segurança da Defensoria Pública da União. E eu tenho que entender como é que eu posso manusear aquela decisão, né? Uma última questão importante, que é a aula sobre postura do advogado nos tribunais. Nós encerramos o curso com essa aula. Aí. É advocacia nos tribunais. Advocacia nos tribunais. Advocacia previdenciária. Vamos ver se montamos uma tribuna aqui na frente. Vamos. Né? E fizemos uma atividade de sustentação oral, de debates, como persuadir o magistrado, como fazer o trabalho em gabinete. Como não apanhar na tribuna, é importante. Como não apanhar na tribuna. Então, e vai ser uma disciplina com certeza divertida, né?
As aulas não serão nesse modo, né, gente, com 4 professores, sempre um professor. Algumas, sim, mas a maioria não. A maioria vai ser o pessoal de fora. Que, aliás, aqui a referência... A gente ficou impressionado com isso porque a gente teve a convicção de que o projeto era bom. Porque a gente convidava e eles aceitavam. Sem perguntar nada. Ah, mas quanto é? Nada. Não perguntaram nada, simplesmente aceitaram o projeto. E a os gente principais nomes, data, a gente ficou muito orgulhoso. Dava data, não, eu encaixo, vou fazer, foi muito legal isso. Estamos falando... Foi impressionante. O Alexandre e o Fernando tiveram muito envolvidos com esses contatos, né? Estamos falando de Adriane Bramante, Jane Bervanger, Malcolm Robert, Melissa Foma, Marco Seral, Marco Aurélio Seral, Bittencourt, André Bittencourt, nomes de São Paulo, nomes de Recife, nomes de Malcolm, né? Impressionante. Isso foi não, gente de primeira linha e aceitaram na primeira sem questionar nada, foi incrível. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma boa noite, bom final de semana, valeu.